Livro História Mundial do Teatro, de Margot Bertot. Egito e Antigo Oriente. Introdução. A história do Egito e do Antigo Oriente Próximo nos proporciona o registro dos povos que, nos 3 milênios anteriores a Cristo, lançaram as bases da civilização ocidental. Eram povos atuantes nas regiões que iam desde o rio Nilo aos rios Tigre e Eufrates, e ao planalto iraniano, desde Bósforo até o Golfo Pérsico. Nesta criativa época da humanidade, o Egito instituiu as artes plásticas, a Mesopotâmia, a ciência e Israel, uma religião mundial. A leste e a oeste do Mar Vermelho, o rei Deus do Egito era o único e todo-poderoso legislador, a mais alta autoridade e juiz na terra. A ele rendiam-se homenagens em múltiplas formas de música, dança e diálogo dramático. Nas celebrações dos festivais, em glorificação à vida neste mundo ou no além-mundo, era ele a figura central, e não se economizava pompa no que concernia a sua pessoa. Esta era a posição dos dinastas do Egito, dos grandes legisladores sumérios, dos imperadores, dos acádios, dos reis-deuses de Ur, dos governantes do Império Hitita e também dos reis da Síria e da Palestina. No Egito e por todo o Antigo Oriente Próximo, a religião e mistérios, todo pensamento e ação eram determinados pela realeza, o único princípio ordenador. Alexandre, sabiamente respeitoso, submeteu-se a ela em seu triunfante progresso. Visitou o túmulo de Ciro e lhe prestou homenagem da mesma forma que o próprio Ciro havia prestado homenagens nas tumbas dos reis da Babilônia. Durante muitos séculos, as fontes das quais emergiu a imagem do Antigo Oriente Próximo estiveram limitadas a alguns poucos documentos. O Antigo Testamento, que fala da sabedoria e da vida luxuosa do Egito, e das narrativas de alguns escritores da Antiguidade que culpavam uns aos outros por sua orientação notavelmente pobre. Mesmo Heródoto, o pai da história, que visitou o Egito e a Mesopotâmia no século V a.C., é frequentemente vago. Seu silêncio sobre os jardins suspensos de Semiramis diminui o nosso conhecimento de uma das 7 maravilhas do mundo, e o fato de o pavilhão do Festival do Ano Novo de Nabucodonosor permanecer desconhecido para ele priva os pesquisadores do teatro de valiosas chaves. Nesse meio tempo, arqueólogos escavaram as ruínas de vastos palácios, de edifícios incrustados de mosaicos para o Festival do Ano Novo, e até mesmo cidades inteiras. Historiadores da lei e da religião decifraram o engenhoso código das tabuinhas cuneiformes, que também proporcionaram algumas indicações sobre os espetáculos teatrais de antigamente. Sabemos do ritual mágico mítico do casamento sagrado dos mesopotâmios e temos fragmentos descobertos das disputas divinas dos sumérios. Somos agora capazes de reconstruir a origem do diálogo da dança egípcia de Hathor e a organização da paixão de Osíris em Ábidos. Sabemos que o mimo e a farsa também tinham seu lugar reservado. Havia o anão do faraó, que lançava seus trocadilhos diante do trono e também representava o deus gnomo Bes nas cerimônias religiosas. Havia os atores mascarados que divertiam as cortes principescas do Oriente Próximo Antigo, parodiando os generais inimigos e, mais tarde, na época do crepúsculo dos deuses, zombavam até mesmo dos seres sobrenaturais. Ao lado dos textos que sobrevivem, as artes plásticas nos fornecem algumas evidências, que devem, entretanto, ser interpretadas com cuidado, a respeito das origens do teatro. As máscaras ornamentais do Palácio Pátrio em Hatra, as máscaras grotescas nas casas dos colonos fenícios em Tarros, ou as representações das cabeças dos inimigos derrotados, pendendo de broches dourados e com relevos de pedra, tudo isso dá testemunho de concepções intimamente relacionadas. O poder primitivo da máscara continua a exercer seu efeito mesmo quando ela se torna decorativa. Os motivos das máscaras antigas, a despeito de algumas interpretações contraditórias, não impedem fundamentalmente especulações a respeito de conexões teatrais,
mas mais necessariamente permanecem como suposições no enigmático panorama do terceiro milênio a.C. O solo pobre e castigado pelo sol do Egito e do Oriente Próximo, irrigado erraticamente por seus rios, assistiu à ascensão e à queda de muitas civilizações, conheceu o poder dos faraós e testemunhou as invocações do culto de Marduk e Mitra, tremeu sobre a marcha pesada dos arqueiros assírios em suas procissões cerimoniais e sob os pés dos guerreiros macedônios. Viu a princesa Aquemínida Roxana, adornada com os trajes nupciais e escoltada por 30 jovens dançarinas, ao lado de Alexandre, e ouviu os tambores, flautas e sinos dos músicos partas e sassânidas. Suportou os maços de madeira que prendiam as cordas para os acrobatas e dançarinos, e silenciou sobre as artes praticadas pela Hetera quando o rei convocava para dançar em seus aposentos íntimos. Egito. Na história da humanidade, nada deu origem a monumentos mais duradouros do que a demonstração da transitoriedade do homem, o culto aos mortos. Ele está manifestado tanto nos túmulos pré-históricos como nas pirâmides e câmaras mortuárias do Egito. Os músicos e dançarinas, banquetes e procissões, e as oferendas sacrificiais, retratados nos murais dos templos dedicados aos mortos, testemunham a preocupação dos egípcios com um além-túmulo onde nenhum prazer terreno poderia faltar. Ao poderoso pedido aos deuses, expresso nas imagens pintadas e esculpidas, adicionava-se a magia da palavra. Invocações a Ra, o deus do paraíso, ou a Osíris, o senhor dos mortos, suplicando para que aquele que partia fosse recebido em seus reinos e que os deuses o elevassem como seu semelhante. A forma dialogada dessas inscrições sepulcrais, os assim chamados textos das pirâmides, deu origem a excitantes especulações. Permitiriam-nos os hieróglifos de 5.000 anos, com seus fascinantes pictogramas, fazer inferências a respeito do estado do teatro no Egito Antigo? A questão foi respondida afirmativamente desde que o brilhante egiptologista Gaston Maspero, em 1882, chamou a atenção para o caráter dramático dos textos das pirâmides. Parece certo que as recitações nas cerimônias de coroação e jubileus eram expressas em forma dramática. Mesmo a apresentação da deusa Ísis, pronunciando uma fórmula mágica para proteger seu filhinho Horus dos efeitos fatais da picada de um escorpião, parece ter sido dramaticamente concebida. O encantamento de caráter diferente foi decifrado na estela de Meretrite, assim chamada por encontrar-se preservada no castelo de Metternich, na Boêmia. É um encantamento popular simples, como os que as mães egípcias pronunciam até hoje quando seus filhos são picados pelo escorpião. Veneno de Tefem que se derrame no chão, que não avance para dentro deste corpo. Achados como esse e inscrições de cantos funerais e recitações não nos dão chaves para as artes teatrais do Egito, mas, ao contrário, levam a alguma confusão. A mistura entre a apresentação na primeira pessoa e a forma invocativa em traduções antigas sugeriram enganosamente um suposto diálogo, de forma nenhuma endossado pelas pesquisas mais recentes. Além disso, as oferendas sacerdotais e aos apelos aos deuses nas câmaras mortuárias falta o componente decisivo do teatro, seu indispensável parceiro criativo, o público. Ele existe nas danças dramáticas cerimoniais, nas lamentações e choros pantomímicos, e nas apresentações dos mistérios de Osíris em Ábidos, que são reminiscentes da peça de paixão. Todos os anos, dezenas de milhares de peregrinos viajavam a Abidos para participar dos grandes festivais religiosos. Aqui acreditava-se estar enterrada a cabeça de Osíris. Ábidos era a Meca dos egípcios. No mistério do Deus que se tornou homem, sobre a entrada da emoção humana no reino do sobrenatural, ou a descida do Deus às regiões de sofrimento terreno, existe o conflito dramático e, assim, a raiz do teatro.
Osíris é o mais humano de todos os deuses no panteão egípcio. A lenda finalmente transformou o deus da fertilidade num ser de carne e osso. Como o Cristo dos mistérios medievais, Osíris sofre traição e morte, um destino humano. Depois de ter terminado o seu martírio, as lágrimas e lamentos dos pantreadores são sua justificativa diante dos deuses. Osíris ressuscita e se torna o governador dos reinos dos mortos. Os estágios do destino de Osíris constituem as estações do grande mistério de Ábidos. Os sacerdotes organizavam a peça e atuavam nela. O clero percebia quão vastas possibilidades de sugestão das massas o mistério oferecia. Testemunho de sua perspicácia é o fato de que, mesmo com toda e cada vez maior popularidade do culto de Osíris, com os crescentes recursos das fundações principescas e com a riqueza de suas tumbas e capelas, continuavam a levar em conta o homem do povo. Qualquer um que deixasse uma pedra ou estela memorial em Ábidos poderia estar seguro das bênçãos de Osíris, e de que, após a morte, participaria transfigurado das cerimônias sagradas e dos ritos no templo, com sua família exatamente como havia feito em vida. Existe uma estela de pedra do oficial da corte Iquirnofrete, que viveu durante o reinado de Sesostris III, na época da 12ª dinastia. A estela traz gravadas as tarefas de seu donatário, Iquirnofrete, concernentes ao templo em Ábidos. A parte superior da pedra comemorativa fala da obra de restauração e reforma do templo, levada a cabo por Iquirnofrete. A parte de baixo refere-se à celebração dos mistérios de Osíris. Não é possível saber, a partir da inscrição, se as fases distintas do mistério, retratando a vida, a morte e a ressurreição do Deus, eram encenadas em sucessão imediata, a intervalo de dias ou até mesmo de semanas. Henrique Schaffer, o primeiro a interpretar os hieróglifos da pedra, conjecturou que os mistérios de Osíris se estendiam durante uma parte do ano religioso, como os nossos próprios festivais, indo desde o período do Advento até o Pentecostes, constituindo um grande drama. A pedra, entretanto, esclarece as principais características dos mistérios de Osíris na época do Médio Império. O relato começa com as palavras: Eu organizei a partida de Uep-Uawet, quando ele foi resgatar seu pai. Parece claro, portanto, que o deus Uep-Uawet, na forma de um chacal, abria as cerimônias. Imediatamente após a figura de Uep-Uawet, aparecia o deus Osíris em toda sua majestade e em seguida a ele, os 9 deuses do seu séquito. Uep-Uawet ia na frente, clareando o caminho para ele. Em triunfo, Osíris navega em seu navio, a barca de Neshmet, acompanhado dos participantes das cerimônias dos mistérios. São os seus companheiros de armas em sua luta contra seu inimigo Sete. Se devemos conceber o navio de Osíris como barca carregada por terra, então, presumivelmente, os guerreiros marchavam ao longo dela. Se a jornada era representada num barco real sobre o Nilo, um número de pessoas privilegiadas subiriam a bordo para lutar ao lado de Osíris. Iquirnofrete, alto oficial do governo e favorito do rei, sem dúvida estava entre esses privilegiados, porque lemos em sua inscrição: Repudiei aqueles que se rebelaram contra a barca Neshmet e combati os inimigos de Osíris. Após esse prelúdio, seguia-se a grande partida do deus, terminando com sua morte. A cena da morte provavelmente não acontecia às vistas do público comum, como crucifixão no Gólgota, mas em segredo. Porém, todos os participantes uniam-se em alta voz às lamentações da esposa de Osíris, Ísis. Heródoto conta a respeito da cerimônia de Osíris em Búziris, que muitas dezenas de milhares de pessoas erguiam suas vozes em lamentos. Em Ábidos deveria haver muito mais. Na cena seguinte, o deus Tote chega num navio para buscar o cadáver. Então são feitos os preparativos para o enterro.
Morto, Osíris é enterrado em Peker, a pouco mais de 1 quilômetro de distância do templo de Osíris, contra o pano de fundo da larga planície em forma de crescente de Ábidos. Numa grande batalha, os inimigos de Osíris são mortos por seu filho Horus, agora um jovem. Osíris, erguido para uma nova existência no reino da morte, reentra no templo como governador dos mortos. Nada se conhece sobre a parte final dos mistérios, que acontecia entre iniciados, na parte interna do templo de Ábidos, como os mistérios de Eleusis, em ritos permaneceram secretos para o público. Os festivais do culto a Osíris também aconteciam nas grandes templos das cidades de Búzilis, Heliópolis, Letópolis e Sais. O festival de Upuat, deus dos mortos, em Silt, deve ter tido um processo de procissão similar. Aqui também, a imagem ricamente coberta dos deuses era acompanhada numa procissão solene até seu túmulo. A cerimônia do erguimento da coluna de Dede, instituída por Amenófis III e sempre observada solenemente nos aniversários de coroação, possuía também elementos teatrais definidos. O túmulo de Quérifo, em Assace, fornece uma representação gráfica da cena. Amenófis e sua esposa estão sentados em tronos no local do levantamento da coluna. Suas filhas, as 16 princesas, tocam música com chocalhos e cistros, enquanto 6 cantores louvam a Pita, o deus guardião do império. A parte inferior do relevo de Quérifo descreve a conclusão da cerimônia do festival, participantes lutando com bastões numa cena simbólica de combate ritual, no qual os habitantes da cidade também tomavam parte. Heródoto, no segundo livro da sua história, descreve uma cerimônia similar, observada em homenagem ao deus Ares, embora, a julgar pelo contexto, o deus em questão deva ter sido Horus. Essa observação, conservada em Papremis, envolve também o combate ritual. Em Papremis, celebram-se sacrifícios como em qualquer lugar, mas quando o sol começa a se pôr, alguns sacerdotes ocupam-se da imagem do deus. Todos os outros sacerdotes, armados com bastões de madeira, ficam à porta do templo. Diante deles se coloca uma multidão de homens, mais de 1000 deles, também armados com bastões, que tenham algum voto a cumprir. A imagem do deus permanece em um pequeno relicário de madeira adornado, e na véspera do festival é, conforme dizem, transportada para outro templo. Os poucos sacerdotes que ainda se ocupam da imagem colocam-na, juntamente com o relicário, num carro com 4 rodas e a levam para o templo. Os outros sacerdotes que permanecem à porta impedem-nos de entrar, mas os devotos lutam ao lado do deus e atacam os adversários. Há uma luta feroz, onde as cabeças são quebradas e não são poucos os que, acredito, morrem em consequência dos ferimentos. Os egípcios, porém, negavam que ocorressem quaisquer mortes. O fanatismo ritual que essa cena sugere recorda os ferimentos auto-infligidos das peças xiitas de Hussein, na Pérsia, e os flagelantes da Europa medieval. Através das épocas do esplendor e declínio dos faraós, o egípcio permaneceu um vassalo dócil, aceitou as leis impostas pelo rei e os preceitos do seu sacerdócio como mandamento dos deuses. Esse paciente apego à tradição sufocou as sementes do drama. Para um florescimento das artes dramáticas, teria sido necessário o desenvolvimento de um indivíduo livremente responsável, que tivesse participação na vida da comunidade, tal como encorajado na democrática Atenas. O cidadão da polis grega, que possuía voz em seu governo, possuía também a possibilidade de um confronto pessoal com o Estado, com a história, com os deuses. Faltava ao egípcio o impulso para a rebelião. Não conhecia o conflito entre a vontade do homem e a vontade dos deuses, de onde brota a semente do drama. E por isso, no Antigo Egito, a dança, a música e as origens do teatro permaneceram amarradas às tradições do cerimonial religioso e da corte. Por mais de 3.000 anos, as artes plásticas do Egito floresceram, mas o pleno poder do drama jamais foi despertado.
O teatro de sombras, que surgiu no Egito durante o século 7 a.C., depois de Cristo, proporcionou estímulos para a representação de lendas populares e eventos históricos. Sua forma e técnica foram inspiradas pelo Oriente. Foi essa compulsão herdada para a obediência que finalmente subjugou Sinhurê, um oficial do governo de Sesostris I que ousara fugir para o Oriente Próximo. Uma procissão funeral será organizada para ti no dia do teu enterro, o faraó informou. O céu estará sobre ti quando fores colocado sobre o esquife e os bois te levarem, e os cantores irão à tua frente quando a dança Mu for executada em teu túmulo. Sinurê regressou. A lei que havia governado o desempenho do seu ofício foi mais forte que a rebelião. O poder da tradição esmagou a vontade do indivíduo. Assim, não há indício, e na verdade é contra qualquer probabilidade, que desde esse ponto pudesse seguir-se uma trilha mesmo aproximadamente parecida com aquela que na Elade, a partir de uma origem similar na religião, levou ao desenvolvimento da tragédia ática. Para chegar a isso, o primeiro degrau precisaria ter sido uma extensão do mito, de modo que contivesse o homem, e depois o modo particular de ser humano. Nenhuma das duas coisas foi encontrada no Egito.